Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bênção para você que está aí acompanhando esta reflexão do Evangelho de hoje. Vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos 12, de 35 a 37. Jesus ensinava no templo dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje é a última das controvérsias entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas no templo. E aqui a controvérsia é uma crítica irônica de Jesus a tais autoridades representadas pelos mestres da lei. E a tradição religiosa de Israel, só para a gente entender, cultivava a expectativa da chegada de um Messias, descendente de Davi. Afinal, aquela profecia de Natã, que está lá em Samuel 7, de 12, 2 Samuel 7, 16, que destinada a Davi, proclamava que sempre haveria um descendente daquele rei ocupando o templo. Tua casa e teu trono serão estáveis para sempre diante de mim, teu trono será firme para sempre. E eles se pautavam na Escritura, nesses dizeres dos profetas. E partindo do Salmo 110, no versículo 1, atribuído a Davi, Jesus levanta uma questão. Se o rei Davi afirma, disse o Senhor a meu Senhor, é porque existe alguém superior a ele. Por conseguinte, o rei Messias é maior que Davi. Jesus está ali. Jesus é da descendência de Davi, mas ele é maior que Davi. Jesus aproveita essa brecha para falar de si mesmo. Ele é o Senhor superior ao rei de outrora, tão apreciado pelo povo que era Davi. E Jesus questiona aquela tradição religiosa, mas ele não rejeita de jeito nenhum. Jesus, sem rejeitar aquela tradição, ele convida os seus ouvintes a alargarem a mente para compreender que a promessa divina de outrora não pode ser confundida com a continuidade histórica da família de Davi. A identidade de Jesus ou do Messias, ou messiânica do Mestre de Nazaré, ela deve ser compreendida a partir dos parâmetros de Deus. E ficam relativizadas as tradições que engessam a fé, impedindo-a de conduzir os fiéis até Deus. Então, a compreensão, irmãos, desta identidade de Jesus exige abertura de coração e de mente para entender que o mundo divino, o modo divino de proceder, Deus não se deixa limitar pelos esquemas humanos de pensar. O Messias escolhido para ser o enviado do Pai é Jesus, aquele pobre Galileu. E se alguém o rejeita por preconceito, está na contramão do querer de Deus. E Jesus questiona para que eles pudessem, então, se colocar numa atitude de fé diante dele e acolher aquele que o Pai deu e pudesse ser capaz de olhar com um olhar na história, sem negar a história, mas ver a ação de Deus e ser capaz de discernir a vontade de Deus, o querer de Deus e aquele que estava ali diante dos olhos deles, que era Deus. Então peçamos a Deus essa luz divina
que nos ajude a discernir no hoje da nossa história os sinais de Cristo, para que possamos professar Cristo em meio a tantas controvérsias da vida, sejamos capazes de estar unidos com Jesus e perceber e discernir o que Deus espera e quer de cada um de nós. Jesus é o Rei Messias, mas não é o Messias conforme eles estavam esperando. Cuidado para você não esperar a visita de Deus de um jeito, ele chegar de outro e você negá-la a visita de Deus porque não veio do jeito que você queria ou do jeito que você imaginava. Deus vem do jeito que Ele é. Por isso precisamos estar atentos para perceber as visitas de Deus em nossa vida, que Ele chega também e às vezes se apresenta a nós, não do jeito que a gente queria, às vezes nos visita numa doença, às vezes nos visita numa tribulação, às vezes nos visita numa provação. É as visitas de Deus, que Ele encontra 1000 formas de visitar-nos. Que saibamos acolher, não o Messias do jeito que a gente gostaria, mas o Messias que vem, o pobre Galileu, o pobre Nazareno, aquele pobre Jesus, pobre que eu digo, que se fez pobre para nos enriquecer com sua graça divina, dando sua vida, morrendo na cruz e ressuscitando por amor a nós. Entreguemos nossa vida ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.